Olá, meus amigos que estão me vendo aqui por este vídeo. Hoje eu irei contar para vocês um relato da história da vida real. Eu irei usar nomes fictícios para não comprometer as pessoas a qual esse relato aconteceu. Mas realmente esse é um relato da vida real. Para quem não me conhece, eu me chamo Warley Santos, sou ex-pastor pentecostal. A igreja que atuei foi na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Deus é Amor, e também na igreja Batista, onde começou o meu ministério. Mas antes de eu começar a dar este relato, eu já te peço, deixa um joinha, curta e me siga para me ajudar a crescer o meu canal, porque eu estou começando agora praticamente neste canal. Eu estou postando mais vídeo nele agora. E este é um dos vídeos o qual eu estou gravando e eu te peço o seu joinha, não esquece o like, por favor, para que a plataforma venha me ajudar a divulgar o meu canal aqui no YouTube. Hoje eu vou contar a história de Dona Maria. Dona Maria foi casada com um homem promíscuo, muito promíscuo. Ele era um homem promíscuo e com este homem ela veio ter 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Um dia o seu marido, o José, o abandonou depois que ele traiu ela com todo mundo que ele pôde, porque muitas das vezes ele falava para a Dona Maria: eu vou dar um passeio com o Carlos, que era o seu filho mais velho, que tinha mais ou menos uns 6 anos, e ele então marcava um encontro, sabe aonde, meus amigos? Na praça com o amante. Ele traía a Dona Maria com todo mundo que ele podia. Se ele pudesse trair a Dona Maria com a vizinha, ele traía. Se ele tivesse a oportunidade de trair a Dona Maria com a vendedora da esquina, ele traía. Se ele tivesse a oportunidade de trair a Dona Maria com qualquer coisa, ele a traía. Aí então, um dia, a Dona Maria se cansou muito dessa vida e mandou o seu José embora. Então o seu José foi embora, deixando sozinho a Dona Maria com seus 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E então a Dona Maria, até então, que não trabalhava, era sustentada pelo tal homem que a chifrava, que a colocava chifre todos os dias, todos os momentos, e dava perdido nela, e muitas vezes passava a noite na gandaia. Ela pegou e foi morar na casa dos seus pais, deixando os seus filhos com os seus pais para que eles cuidassem dos seus netos enquanto ela trabalhava. Até que um dia a Dona Maria, no trabalho, conheceu um homem maravilhoso, o seu Carlos. E os dois fizeram amizade, papo vem, papo vai. A Dona Maria fazia cafezinho, limpava o chão, o seu Carlos trabalhava na portaria, e os dois ali fizeram uma ótima amizade. E começaram então a namorar. Olha, a Dona Maria se sentia então a mulher mais sortuda do mundo, pois o Carlos era um homem maravilhoso, dava tudo para os filhos da Dona Maria, dava de tudo, dava brinquedo, sustentava, aparentemente era um ótimo pai para os filhos da Dona Maria. Mas como a Dona Maria não era uma pessoa de muita sorte, ela apenas acreditava que a sorte tinha sorrido para ela, mas nunca passou pela cabeça dela que ela estava colocando dentro da sua casa uma pessoa muito perigosa, uma pessoa que era um lobo em pele de
cordeiro. Ele era um lobo disfarçado de ovelha. Ali eles foram morar junto. Eles alugaram uma casa e os dois foram morar junto. E assim foi. Eles moraram junto por muito tempo. Mas o que a Dona Maria não sabia, o que não passava pela cabeça dela. A Dona Maria, como trabalhava fazendo sua limpeza ali na empresa e fazendo café, ela chegava muito cansada em casa. Aí o que acontecia? Ali os dois cansados e da luta do dia a dia, a Dona Maria pegava no sono. No sono ela dormia. E quando a Dona Maria dormia, adivinha o que o seu Carlos, o homem que ela tinha arrumado, o homem santo, o homem que era uma ovelha aparentemente, o que ele fazia? Vamos ver se vocês são capazes de adivinhar. Será que vocês adivinharam? O Carlos, ele ia iria no quarto das crianças, de cada criança, cada dia ele ia no quarto de uma criança, de um dos filhos da Dona Maria. A Dona Maria tinha 3 filhos, tinha uma menina, tinha dois meninos. Um dia ele ia no quarto da menina. Aí no outro dia ele ia no quarto de um dos meninos. E no outro dia ele ia no quarto do outro menino. Então ele revezava os quartos e revezava também a Dona Maria. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês me entendem? Isso aconteceu, isso é real. Entendeu? Isso é real. Esse homem passou anos visitando o quarto dos meninos. Aí os meninos começaram a ter medo dele, a pegar o ranço dele, pegaram raiva dele. A menina um dia até chegou a comentar que estava sendo visitada pelo seu Carlos, mas aí então a Dona Maria não acreditou no relato da filha, não acreditou que o seu Carlos tinha coragem, era capaz de fazer aquilo, então acusou a sua filha e até falou para ela: você tem provas? Você tem provas? Como a Dona Maria era ingênua, ela perguntou para sua própria filha se ela tinha provas. Ela disse: você está inventando história, você está querendo comprometer o seu padrasto, você está querendo pôr seu padrasto contra mim, você quer separar a gente. E assim foi. Um dia, assim foi, o seu Carlos continuou essa rotina. Aí foram os dois que começaram a frequentar a igreja. E mesmo assim, o seu Carlos, o homem lobo disfarçado, o homem ovelha disfarçado de lobo, continuou as suas práticas. E a mãe dos meninos nada percebia. Os meninos então foram crescendo, odiando esse homem. Mas a Dona Maria olhava para esse homem e via um homem santo, um homem puro, um homem incapaz de fazer um negócio desse, porque ele era um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que dava brinquedo para os filhos, coisa que o pai original nunca tinha feito para eles. Nunca tinha feito. E assim esse homem abusou dos seus filhos, até quando eles ficaram adultos, até quando eles então foram morar todos com os avós de vez, e não queria ver este homem na frente, não queria ver o padrasto de jeito nenhum. Eles não queriam ver o padrasto, eles odiavam o padrasto. As festas de final de ano, eles eram obrigados a passarem junto. O aniversário do pai, da mãe, eles eram obrigados a estarem junto. E todas as vezes que a família se reunia, era uma brigaiada. Mas a Dona Maria sempre estava do lado do seu esposo, porque ela tinha medo de perder
mais uma vez o seu marido, o seu suposto marido, porque o primeiro ela já tinha perdido. E esse segundo, então, ela não queria perder até então. Ela vivia numa época em que a mulher divorciada era considerado era mal vista para os olhos da vizinhança. Então ela queria manter a aparência, ela insistia naquela relação porque a sociedade não admitia uma mulher separada, com 3 filhos e sem marido. Então ali ela insistiu numa relação abusiva. E então ali passou-se os anos, até que um dia a menina teve coragem de chegar novamente. Já a menina já estava grande, já tinha mais de 18 anos. Teve coragem de chegar na mãe e falar, tocar de novo no assunto. A mãe foi novamente contra a sua filha. Aí então os 2 meninos, que já estavam grandes também, tomaram as rédeas e contaram que eles também tinham sido abusados por todos aqueles anos. Eles cresceram, tiveram filhos, um se casou, teve filho, o outro também se casou, mas eles levaram aquele trauma em segredo. Mas quando a menina teve coragem de contar de novo que era abusada, porque a mãe insistia em saber por que aquele ódio, aquela raiva do seu Carlos, aquele homem tão bom, bem visto pela família, bem visto por todos os vizinhos, bem visto por todos no trabalho, um homem acima de qualquer suspeita. Mas esse homem era ele abusava, ele aproveitava da inocência de crianças. Desde muito tempo, sabe por quê? Porque ele já vinha fugido de uma outra cidade por este motivo, mas ninguém sabia. Aí então a Dona Maria estava morando na comunidade. E ali então o pessoal da comunidade, os meninos da comunidade descobriram o que o seu Carlos tinha feito no passado. E então, mesmo a Dona Maria não querendo largar o seu Carlos foi obrigado a fugir, a ir para bem distante e ir embora para não morrer, porque a comunidade ficou revoltada e a comunidade daquele local resolveu expulsar o seu Carlos daquele local, temendo que ele também aproveitasse da ingenuidade das crianças locais daquela comunidade. Essa é uma história real que pode estar acontecendo agora na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus parentes, com uma criança, e você nem está observando. Não confie em ninguém. Não confie nem na sua sombra, porque até a tua sombra pode te trair. Até a tua sombra pode estar armando algo contra você. Não confie em homens de Deus. Não confie em religioso algum. A responsabilidade de proteger o seu filho, a sua filha, é sua. E você, mulher, que é mãe solteira, que tem filhos pequenos, tome cuidado. Tome cuidado ao colocar um namorado, um homem, dentro da sua casa, porque ele pode estar na tua cama, mas depois, quando você estiver dormindo, ou talvez quando você descuidar, ele pode estar na cama aproveitando a inocência da tua filhinha, do teu filhinho ou de alguém que esteja bem próximo de você. Este relato é um relato que aconteceu, é um relato da vida real. Para quê? Para que você venha abrir os teus olhos, porque isso pode estar acontecendo agora.
Cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. Os seus filhos, mãe, é responsabilidade sua. Cuide, tome cuidado, desconfie de todos.